Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, bom dia. Uma excelente manhã para você que está sintonizado aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente manhã para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. É sempre uma alegria renovada poder sentir o seu carinho, a sua audiência, a sua vibração amorosa. Quando eu falo audiência, é porque eu sei que você está aí do outro lado nos acompanhando, sempre com esta generosidade, nos dando aqui esta certeza, confirmando para nós que estamos realizando esse trabalho com amor daqui, que este trabalho chega até onde você está. Muito obrigada por estar aí do outro lado. Sentimos a sua vibração amorosa daqui. Eu da minha casa, eu, Guilmar Santana, aqui da minha casa, recebendo o seu carinho, recebendo a sua gratidão. Hoje, no Jornal Nova Era, nós temos aí a possibilidade de trazer temas importantes para reflexão. Nós vamos trazer para você, nesta tarde, a seguinte temática. Cidades do interior do Rio Grande do Norte transmitem conteúdo escolar através do rádio para estudantes da rede pública. Olha só a importância do rádio neste momento. E é o que nós estamos aqui, com toda humildade, buscando levar para você. Um conteúdo que lhe permita a possibilidade de refletir, de fazer uma companhia útil e agradável. Este tema nós vamos abordar aqui. Eu quero já te convidar para fazer parte desta transmissão pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Compartilhe o link com um amigo para que ele possa também se apropriar deste conteúdo e conhecer um pouco mais a respeito da nossa programação. Nós vamos também receber o seu recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. A Margarete Papinelli está lá, com todo carinho, atendendo sua ligação, administrando o nosso WhatsApp. Galete, um beijo no seu coração. Obrigada aí pela parceria de sempre. Mande sua mensagem, participe conosco, pois o Jornal Nova Era, ele é interativo. Já está conosco aqui, para participar do Jornal Nova Era, Marizilda Neto conosco. Marizilda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Guilmar, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. É sempre uma alegria estar com vocês toda semana, quinta-feira, que nós tenhamos aí momentos de aprendizado, momentos importantes para refletir. Sejam todos muito bem-vindos, né? É isso aí, alegria poder contar com você mais uma vez, Isilda. Alegria toda minha, Guilmar. Maravilha. Olha, também conosco, às quintas-feiras, ele que virou, olha, um produtor do Jornal Nova Era, produtor com todo carinho, ele que nos ajuda aqui na seleção das pautas, Afonso Moreira Júnior, conosco por telefone. Já na linha, Afonso, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilmar, bom dia, Marizilda, bom dia, Brasil, graças a Deus, nós estamos novamente juntos. Maravilha, feliz em ter você conosco, Afonso. A alegria é toda nossa, você sempre generosa, Guilmar. Deus te abençoe. A todos nós. Estamos aqui, então, nesta quinta-feira, hoje, dia 28 de maio, a sugestão de temas importantes que o Afonso nos trouxe, que nós vamos aqui refletir. O Jornal Nova Era, ele tem por determinação e também por objetivo e missão, trazer a educação sempre como tema recorrente. E hoje nós vamos fazer isso também. O tema de hoje nos diz assim: cidades do interior do Rio Grande do Norte transmitem conteúdo escolar através do rádio para estudantes da rede pública. O que acontece? Os alunos da cidade de Serra Negra do Norte, distante cerca de 320 quilômetros de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, está realizando este projeto. O desafio em alguns municípios é ainda maior pela ausência de internet e computador. Então, muitos alunos que vivem no interior destas cidades podem ficar sem estudar por não terem uma internet, por não ter o computador. Então, o que acontece? Um destes casos é a cidade de Serra Negra, como dissemos aqui. A Secretaria Municipal da Educação, então, resolveu criar este programa diário
que tem como nome o Educa Quarentena, e está transmitindo algumas aulas através de uma estação de rádio. O programa vai ao ar diariamente, entre 15 e 16 horas da tarde, no período da tarde, então. E tem aí a participação dos alunos, dos professores da rede municipal, ministrando aulas para estes alunos. Já em Caicó, na região do Seridó-Potiguar, uma alternativa semelhante foi criada pela 10ª Diretoria Regional de Educação e Cultura, que desenvolveu o programa EJA em Ação. EJA é o estudo para jovens adultos, não é? O projeto, então, visa atingir estes alunos da educação e é transmitido diariamente com debates, temas específicos em cada edição. E este programa lá em Caicó acontece diariamente e a cada dia dedicado a uma área do conhecimento, com temas sociais, de humanas, exatas e linguagem. Olha só a importância da educação e a possibilidade do rádio colaborar nesta missão de seguir educando, mesmo em época de pandemia e de quarentena. Eu vou começar com você, Marizilda. Pois eu acho isso de uma importância fundamental na vida de todos os espíritos, né? Espíritos que agora estão encarnados aqui na Terra. Eu acho que estudar é uma possibilidade extraordinária para nós melhorarmos, né? Então, eu acho que a educação intelectual, a educação moral, a educação espiritual deveria ser um patrimônio de todo ser, né? Porque é isso que faz com que nós nos melhoremos e que nós evoluamos, né? É interessante que o José Raul Teixeira, né? Ele tem um livro que tem como título Desafios da Educação. Ele diz assim: a infância bem educada dará ensejo à juventude bem estruturada em termos gerais, o que produziria o surgimento de uma sociedade de adultos capaz de cultivar e cultuar a honradez, o trabalho, a honestidade, a fraternidade e a fé robusta, porque é amparada pela razão e pelo altanado sentimento, né? Eu acho assim, nós começamos através da nossa família numa educação geral, né, dos hábitos, dos valores de cada família, né? Mas quando nós vamos para a educação intelectual, nós vamos aprender a discernir por nós mesmos, né? Porque aí a gente vai aprender a entender as leis, como funcionam as leis da vida, como funcionam as leis dos homens, para podermos nos colocar na vida, né? E aí nós vamos adquirindo uma educação moral, porque é através das experiências vividas é que nós vamos melhorando. E, ao mesmo tempo, nós vamos também, com todo esse conhecimento associado, nós vamos buscar a educação espiritual, porque somos seres imortais, espíritos imortais. Então, eu acho esse trabalho que estão realizando no Rio Grande do Norte é fundamental na vida desses seres, né, dessas crianças. Então, a gente tem que parabenizar e, ao mesmo tempo, estimular que outras tantas rádios façam isso também, né? Nós estamos, por exemplo, levando o centro espírita à casa das pessoas, porque os centros estão fechados, né? Então, eu acho que também é de uma importância fundamental, porque nós estamos levando essa educação espiritual, né? Porque nós estamos falando das leis divinas, da religiosidade, de quanto nós precisamos de ter fé, de ter confiança. Então, é de uma importância fundamental, e o Afonso foi muito feliz na escolha desse tema de hoje, né? Eu acho que nós estamos precisando disso mesmo, né? De educação, né? Educação no sentido amplo da palavra, né? Para nós melhorarmos, sermos felizes, alcançarmos essa felicidade que é a evolução, né? Que nós temos como objetivo de vida, não é mesmo? Isso aí, Afonso, como diria uma amiga nossa, Marizilda Neto, isso foi fabuloso. Obrigada por compartilhar conosco essa matéria, Afonso. Guiomar, essas são as boas notícias da pandemia que chegam de toda parte. Agora é do Rio Grande do Norte, dando um exemplo de criatividade, um exemplo de trabalho no bem. Serra Negra do Norte, Caiacó, Deus abençoe a todos os professores que todos os dias, gente, todos os dias, das 3 da tarde até as 4 da tarde, ocupam os microfones das rádios para dar aulas àquelas crianças descalças,
aquelas crianças muitas vezes em situação de fragilidade econômica, para dar aulas criativas, aulas alegres, comunicativas e dar prosseguimento ao trabalho educacional que está provisoriamente, virtualmente impedido de se realizar. O conteúdo educacional nas aulas presenciais foi transferido para os microfones das estações de rádio. O rádio que foi inventado, segundo alguns acreditam, por Guglielmo Marconi, o italiano, é atribuída a ele a invenção do rádio, mas na verdade foi um padre brasileiro, Roberto Landel de Moura, que em 1894, pela primeira vez, fez experiências bem-sucedidas de radiofusão, em 1894. Se o padre brasileiro que trabalhou para que o rádio fosse uma realidade, ficou muito triste com essas estações de rádio que são um lixo, nós precisamos dizer. A maioria das transmissões que estão disponíveis no dial do nosso rádio é lixo, é baboseira, é besteira que não acrescenta nada. Mas graças a Deus nós temos as estações do rádio lá do Rio Grande do Norte, que se lembraram das criancinhas que não tem banda larga, que não tem internet de jeito nenhum, que não tem computador, não tem recursos para comprar o computador, o telefone celular, e que estão, por intermédio do rádio, o meio mais democrático de difusão, segundo a Organização das Nações Unidas. O padre brasileiro Roberto Landel de Moura, que fez as primeiras experiências de radiofusão antes de Guglielmo Marconi, deve estar contente nesse instante. E ele certamente está sempre contente, porque desde os idos dos anos 1960 e desde oficialmente 1975, Deus permitiu que um grupo de homens abnegados fundassem a Rádio Boa Nova, que leva aos lares do Brasil inteiro, aos nossos lares, a comunicação, a divulgação do Espiritismo com Allan Kardec. É importante, nesse instante, lembrar que os fundadores da Rádio Boa Nova, que trabalhavam e trabalham na Fundação Espírita André Luiz, eles perceberam que a deficiência intelectual no Espiritismo é causada por erros que cometemos em vidas anteriores. E, normalmente, assim os espíritos de luz nos apresentam, a correção, a corrigenda vem por intermédio da deficiência mental. Não que seja uma regra, mas sempre é uma possibilidade. E os fundadores da Rádio Boa Nova perceberam que tinham que atacar a raiz do problema, que era, naturalmente, o aperfeiçoamento moral do ser humano, porque moralmente elevado, no bem, no amor, no respeito ao próximo e a si mesmo, o ser humano não incorreria novamente nos mesmos erros que poderiam levar à deficiência intelectual, à deficiência física. A Rádio Boa Nova está de parabéns. As rádios de Serra Negra do Norte, de Caiacó, no Rio Grande do Norte, estão dando um show aí de radiofusão, levando ensinamento às criancinhas que não têm banda larga, que não têm celular, que não têm computador e que não têm ainda a possibilidade de comprar esses equipamentos. Estão preocupadas estas famílias não com computadores, não com banda larga, fornecedores de internet, estão preocupados com o arroz e feijão que tem que pôr na mesa todos os dias. Em relação à educação, eu quero nesse instante lembrar uma obra magnífica do meu querido amigo Manuel Portácio. Manuel Portácio, meu querido companheiro de difusão espírita, que escreveu um livro cujo título
é definitivo. Fora da educação não há salvação. Estamos aqui no Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 28 de maio de 2020, falando a respeito desta importância da educação. O Afonso, ele nos trouxe aqui os dados, nos trouxe aqui a informação histórica do surgimento do rádio, nos trouxe aqui a informação sobre o surgimento também da Rádio Boa Nova, que leva através das antenas a informação, o conteúdo que consola, isso é muito importante. Obrigada, Afonso, por nos trazer essas informações. E quando falamos sobre a importância da educação e do rádio, eu quero aproveitar aqui para agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da Fundação Espírita André Luiz, que é levar à frente a missão do Cristo a um número cada vez maior de pessoas. Obrigada a você que é sócio, que continua neste momento de quarentena, nos ajudando. Nós temos aí os nossos canais digitais e você está entrando em contato conosco através desses contatos digitais, mantendo aí a sua doação, a sua colaboração. Muito obrigada por nos permitir seguir com este trabalho que edifica. E você que está aí nos acompanhando, se ainda não conhece a nossa programação, está aí pela primeira vez nos acompanhando pelo Facebook, na descrição do programa, aí no Face, você vai encontrar o link feal.colabore.org e neste link você vai descobrir de que forma pode nos ajudar. E desde já agradeço aí o seu interesse pela nossa programação. É muito importante, não é, Isilda, nós trazermos aqui a importância de estarmos atentos a essas necessidades, como essa matéria bem nos traz, não é? O jovem do interior que não tem internet. Aqui falamos sobre tantos conteúdos, mas para quem não tem internet, a rádio Sintonia 1450 também chegando a tantos locais, e isso nos traz a real importância da comunicação e da divulgação deste bem tão importante, não é, Isilda? Não tenho dúvida, isso é fundamental, né? Eu acho que o rádio, né, quando surgiu a televisão, todo mundo achou que o rádio ia acabar, não, o rádio vai permanecer para sempre, porque é uma forma desse contato direto com as pessoas e esclarecendo, informando, ajudando. Eu acho que o dia que nós utilizarmos efetivamente esses meios de comunicação para ajudar, como nós estamos nos esforçando, porque nós estamos nos esforçando para fazer isso, quando fizermos isso com mais contundência, com mais disposição, com mais verdade, com mais coração, né? Desejando mesmo que a gente possa alcançar muitas pessoas e levar o bem para elas, o nosso planeta vai estar um planeta de regeneração, né? Porque nós vamos estar nos ajudando uns aos outros, e porque somente a educação, né, Guiomar e Afonso, poderá reformar os homens, é só com a educação. Né? Jesus mostrou isso claramente. Enquanto nós não conhecermos a verdade, nós não vamos nos libertar. Então, nós temos que conhecer. Como conhecer? Estudando, vivenciando essas lições, para podermos chegar a essa verdade que nos torna pessoas livres, que nos torna espíritos evoluídos. Né? Então, eu acho é fundamental importância a rádio, que leva essa possibilidade às pessoas que não têm essa facilidade, como nós estamos tendo, né? Hoje nós temos um monte de acessórios aqui nos facilitando a vida, né? Essas pessoas não têm o básico, né? Então, que a gente consiga levar isso para elas, para que elas tenham um mínimo de dignidade na vida, né? Eu acho que isso é de uma importância fundamental na nossa vida e nos torna seres melhores, porque nós estamos fazendo alguma coisa em favor do nosso próximo, não só olhando para nós mesmos, né? Eu acho isso, eu acho que é uma sensação tão agradável. Eu acho que o Afonso deve ter essa mesma sensação, né? E não é vaidade, é uma sensação de falar assim, nossa, eu estou fazendo alguma coisinha que seja, um pouquinho que seja, para o meu próximo, né? Que é extraordinário, porque eu gostaria que o próximo, que sabe mais do que eu, que tem mais do que eu, possa também me ajudar, né? Porque nós todos precisamos de ajuda, todos nós precisamos de aprender alguma coisa e de experimentar alguma situação. Então, eu acho importantíssimo isso, né? Afonso? Ô, Guiomar, querida, eu pergunto aí às autoridades que estão nos ouvindo,
a estes homens que governam o Brasil, em especial aqueles que governam São Paulo, o que é que São Paulo está esperando para começar esse projeto educacional, suprindo a ausência das aulas presenciais por intermédio das ondas do rádio. Vamos, nesse instante, sensibilizar as nossas autoridades para que elas possam imitar, é isso que precisa ser falado, as nossas autoridades educacionais, aqueles que ocupam cargos públicos de direção da educação, deem uma olhada, gente, olhem para a Serra Negra do Norte, para Caiacó, nos perdidos lá do Rio Grande do Norte, com perdão da expressão, nesta distância toda, eles estão sendo pragmáticos. Não adianta ficar com essa linguagem complicada. Eu tenho acompanhado alguns compêndios fornecidos aqui em São Paulo para os professores, para o norteamento da educação. É muito blá, 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 mas está faltando um pouco de ação no bem. O comandante Edgar Armon, que durante tantos anos organizou o espiritismo em São Paulo, as aulas, a assistência espiritual, o comandante Edgar Armon escreveu um livro, A Hora do Apocalipse. O Apocalipse não é o final do mundo, é a modificação de uma sociedade que se renova. A exemplo do nosso Rio Grande do Norte, que está se renovando. O comandante Edgar Armon escreveu esse livro, A Hora do Apocalipse, a civilização do terceiro milênio, interpretada à luz do Espiritismo. E olha, prestem bem atenção no que ele disse aqui, porque tem muito a ver com esses exemplos de humildade, de dedicação, de pragmatismo que chegam aí do Rio Grande do Norte. Espíritos missionários, diz o comandante Edgar Armon, afeitos ao bem, estão encarnando agora em maior número para ajudar nessa luta e serão também os elementos de liderança e de aglutinação de lutadores bem intencionados e orientados para a vitória do Cristo. Jesus ensinou que os mansos e pacíficos herdarão a terra, mas não será por graça, terão de conquistá-la, como já foi dito, com suor e lágrimas, sobretudo nestes dias finais, que aliás, já estamos começando a viver com o Espiritismo, nestes esforços gloriosos de revivência do cristianismo primitivo. Nossos parabéns aos professores de Caiacó, de Serra Negra do Norte, do Rio Grande do Norte. Os nossos professores, as nossas autoridades precisam ser mais pragmáticos, ocupar as estações de rádio, que na maioria das vezes, com exceção da Rede Boa Nova de Rádio e algumas outras rádios de qualidade, entre elas a Rádio Cultura, mas a maioria está entupida de inutilidade e de em muitos casos, transmitindo músicas que não tem nada a ver com a moral, música com conteúdo danoso para a educação das nossas crianças. Vamos imitar Serra Negra do Norte, vamos imitar Caiacó, estes professores que estão dando show nas estações de rádio 1 hora por dia. Lembrando que, graças a Deus, nós temos o Jornal Nova Era, nós temos a Rede Boa Nova de Rádio, que nós precisamos manter neste mundo difícil. Porque tem que dizer, a Fundação Espírita André Luiz, que depende da nossa doação, está mais do que nunca necessitada da nossa colaboração, da nossa atuação para continuar levando esse pãozinho da alma, esse pãozinho do Espírito, que é a divulgação do Espiritismo, com Jesus e com Allan Kardec. Eu quero aproveitar este momento aqui para atualizar para você que está nos acompanhando, trazer um resumo de notícias
dos principais jornais do país, o que está acontecendo no mundo. Eu já aproveito aqui o apoio técnico do Marcos Maravilha Magrini, é sonoplastia lá e aqui, avião, aqui é rota de avião, mas vamos lá, com o resumo das notícias dos principais jornais do país, nesta quinta-feira, hoje, dia 28 de maio. Fique sabendo que o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou a prorrogação da quarentena em São Paulo por mais 15 dias. Estão, então, programadas flexibilizações e aberturas econômicas progressivas, que serão feitas levando-se em conta a característica de cada município. A partir, então, do dia 1º de junho, na próxima segunda-feira, conta-se mais 15 dias. Manter-se, então, a quarentena, porém com uma retomada consciente de algumas atividades no estado de São Paulo. A proposta prevê 5 etapas classificadas por cores, de acordo com critérios definidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus. Estas flexibilizações serão possíveis para cidades com disponibilidade de leitos de UTI na rede pública-privada, redução no número de casos da doença, manutenção do distanciamento social nos ambientes públicos e uso obrigatório de máscaras. Então, a partir aí agora da próxima semana, nós estaremos observando com mais detalhes quais serão essas flexibilizações que acontecerão no estado de São Paulo. Fique sabendo que um bebê venceu a Covid e voltou para casa após coma de 2 meses. Ele estava no hospital pró-cardíaco no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O menino chegou com um quadro grave e passou mais de 20 dias em coma induzido. Ainda não se sabe como a criança contraiu a doença. Os testes dos pais Wagner Andrade, de 34 anos, e Viviane Monteiro, de 32, deram negativo para o Covid-19. A suspeita é de que o bebê tenha contraído o novo coronavírus de parentes durante visitas na casa da família. Felizmente, ele está recuperado e deixou saudades aí no hospital. E o bebê não terá sequelas, felizmente. Fique sabendo ainda que a Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta, ontem, dia 27, mandados de busca e apreensão no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news e mira grandes aliados do presidente Jair Bolsonaro. O caso tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, na tarde de ontem, que o inquérito das fake news seja suspenso. O pedido acontece após uma operação da polícia cumprir mandados de busca e apreensão contra grandes aliados aí do presidente, como dissemos. O presidente que sancionou com vetos o projeto que prevê uma ajuda financeira de 60 bilhões de reais a estados e municípios. O presidente acolheu os vetos sugeridos pela equipe econômica do governo. Fique sabendo ainda que em 2 meses de sessão online durante a pandemia, apenas 13 deputados participaram de todas as votações nominais na Câmara. O levantamento mostra que foram realizadas 64 votações normais durante a quarentena. Parlamentares culpam falhas de conexão na internet. Se a dele está com falha, imagine os outros, né? Quero trazer aqui também, atualizando os números do coronavírus no Brasil. São 25.598 mortes, 411.821 casos confirmados e 190.845 recuperados. No mundo, são 5.690.000 casos confirmados, são 355.000 mortes e 2.349.000 pessoas recuperadas. Com você, Zil. Eu vou nas notícias boas, né? Sempre. Esse bebê aí que venceu a Covid, né? Eu acho interessante, porque eu sempre sofri. O meu filho é pediatra e ele sempre falava das crianças, né? Das situações que ele enfrentava lá na UTI e no consultório. E eu ficava muito preocupada. Ele dizia assim: mãe, as crianças são muito fortes, elas são muito valentes, muito corajosas, né? Então eu acho que esse bebezinho aqui é um deles, né? Eu acho que isso é um lenitivo para nós, né? Essas notícias boas, porque nos dá o bom ânimo.
Eu estou sempre agora só ouvindo notícias boas, né? As coisas da política, eu falo, eu já não sei mais o que é verdade, o que é mentira, então eu não ouço. Eu ouço assim, só para ter conhecimento de que aconteceu, mas não quero mais comentar isso, porque é complicado, né? Essas coisas de você coloca a sua opinião, da briga, da confusão, né? Então eu quero só falar de notícia boa. Os curados e esse bebê que representa, né, a boa notícia para que a gente tenha fé, tenha esperança e que continuemos com os nossos cuidados, né? Apesar de começar a flexibilizar alguma coisa já, que a gente continue mantendo esses hábitos que nós estamos adquirindo nessa pandemia, que são hábitos importantíssimos para qualquer situação da nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Hábitos saudáveis, alimentação saudável, né? Exercícios básicos para que a gente possa ter uma saúde boa, né? E ter uma imunidade muito mais fortalecida. Então, eu acho que é por aí meu comentário de hoje. Eu acho que eu estou ficando mais animada. Eu já estava ficando um pouquinho desanimada, porque é muito tempo trancada em casa, sabe? E eu sou meio arrueira. Então, eu estava meio sofrida. Hoje já estou ficando mais tranquila, mais feliz, né? Porque as coisas estão começando a quase voltar ao novo normal. É isso, Guiomar. É isso aí, Afonso. Guiomar, as palavras da Marizilda são abençoadas, sempre. Ela sempre preocupada, querida amiga, saudade que me faz, o aperto de mão, o abraço fraterno, que a gente sempre trocou aí nos bastidores da Rede Boa Nova de Rádio, da Mundo Maior, da TV Mundo Maior. Faz muita falta, mas as boas notícias, como disse a Marizilda, estão por toda parte. Do bebê eu fiquei sabendo agora, mas eu soube aí de uma senhora com mais de 100 anos que entrou no hospital aqui em São Paulo, foi para a UTI e saiu e venceu a pandemia. É necessário nesse instante, além dos cuidados com o corpo físico tão bem colocados aí pela nossa querida Marizilda, por todos os comunicadores da Boa Nova, em especial aqueles que são médicos e que têm naturalmente um conhecimento profundo, que não é o nosso caso, mas eu queria, como espírita, como aquele que dá aula no espiritismo e faz palestra no espiritismo, dividir aí um conhecimento, uma experiência pessoal de muitos anos, e que eu não tenho notícia que tenha sido dita anteriormente. Nós temos que, nesse instante, fortalecer, eu vou dizer mais uma vez, por intermédio do jornal Nova Era, nós temos que fortalecer o sistema imunológico da alma. O sistema imunológico da alma se fortalece com o pão espiritual que é recebido nas orações, nas boas leituras, no convívio familiar e também, sem dúvida nenhuma, com a alegria de viver. Qual é o elo comum entre esse bebezinho que sobreviveu à pandemia e essa senhora com mais de 100 anos? O que eles têm de comum? O que eles têm de comum, meu caro amigo que está acompanhando o Jornal Nova Era, é a alegria de viver. O bebezinho é um espírito já formado, que já encarnou muitas vezes e que certamente ele tem conhecimento que precisa crescer, ele precisa tornar-se adulto para trabalhar, vencer aquela pauta reencarnatória que a misericórdia de Deus lhe deu. Então o bebezinho tem aquele sistema imunológico da alma fortalecido pela alegria, pela vontade de viver. E essa senhora de 100 anos aí, ou mais de 100 anos, que conseguiu sobreviver à pandemia e que saiu do hospital, foi fotografada toda sorridente, o que ela tem? A alegria de viver. Ela sabe que o corpo físico, no qual está o nosso espírito eterno, o vaso sagrado é o corpo físico, segundo o apóstolo Paulo nos diz nas suas cartas, o corpo físico pode envelhecer, pode estar comprometido, mas o espírito não envelhece.
A cada encarnação, o espírito rejuvenesce. Essa senhora que sobreviveu mais de 100 anos, essa invasão do Covid, e esse bebezinho que sofreu a pandemia, os dois têm um elo comum, que é a vontade de viver, a alegria de viver. Então eu quero passar, aqueles que estão aqui participando do Jornal Nova Era, a necessidade de não se deixar levar pela tristeza, pela desesperança, pela depressão. Vamos na alegria de viver, olhar para Deus por intermédio da natureza, agradecer mais um dia, fazer o que está ao nosso alcance, aproveitar estes dias de reclusão doméstica para viajar por intermédio dos livros, meu Deus do céu. Quanta aventura, quanta alegria, quantos ensinamentos, quantas curiosidades estão nos livros, meu Deus do céu. Tudo isso está nos aguardando. Eu quero dizer também que há uma forma muito útil e prática de colaborar com a Fundação Espírita André Luiz nesse instante, além do Clube Amigos da Boa Nova. É abrir o site da Mundo Maior Editora. Olha, eu abri, estou entusiasmado. Tem livros excelentes, alguns deles pela metade do preço, que chegam até nós por intermédio de uma entrega rápida e que nos proporcionam boas leituras e que nos garantem a boa leitura, a oração, o Evangelho no lar, a alegria de viver, que fortalece o sistema imunológico da alma, que nos preserva desta pandemia e de outras que certamente virão por aí pela frente. Eu estou aqui na direção dos trabalhos, provisoriamente nestes últimos instantes, diante do impedimento da nossa querida Guiomar, que por motivos técnicos não pode entrar nesse instante. Aos nossos queridos amigos que acompanham a transmissão diária do Jornal Nova Era, o nosso agradecimento pela participação no programa de hoje. Em tempos de pandemia, em tempos de aflições, com otimismo, com alegria, com Jesus em nossos corações, nós vamos prosseguir aqui no Jornal Nova Era, trazendo boas notícias, trazendo a fé, a esperança e a caridade. A certeza de que Jesus Cristo, governador planetário, à luz do Espiritismo com Allan Kardec, entendido por todos nós, nos traz este vestibular da vida. Nós vamos passar no vestibular, porque nós vamos perseverar na oração, no trabalho no bem, na dedicação ao próximo, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Eu gostaria que todos nos acompanhassem nesse instante, desde já agradecendo e convidando a todos para estar conosco amanhã no Jornal Nova Era, Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, pelas ondas do rádio, pela internet. Que estejam conosco amanhã, sexta-feira, a partir das 11 horas. Eu queria encerrar com uma prece que é uma poesia que fala ao nosso coração nesse instante com otimismo e com alegria. Coragem, que isso vai passar. Ânimo, isso vai passar. Esperança, o dia de amanhã será melhor. A poesia foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no ano de 1972, numa noite do dia 19 de agosto. A poesia é de autoria de Zilda Batista. E diz assim, um trecho desta poesia: temas da vida. Se a flor recebe da vida fruto, esperança e vigor, quem neste mundo duvida da eterna vida do amor? Ensino do coração, cujo fruto nunca atrasa, a paz e a sublimação começam dentro de casa. Impossível aventura? Não tanto como se diz. Se a aventura vem do amor, quem ama já é feliz.
Nós amamos a todos que nos acompanham e encerramos aqui nesse instante o Jornal Nova Era desta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Deus abençoe os nossos lares, as nossas famílias. Muita paz a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até amanhã, 11 horas, no Jornal Nova Era. Termina aqui o Jornal Nova Era.